A gente vai falar hoje um pouco sobre sepsis, protocolo de sepsis e também o choque séptico instalado, tá? A gente vai se deparar inúmeras vezes, principalmente quem trabalha em terapia intensiva, em paciente que está num choque ou mesmo desenvolveu uma sepse, tá? Nesse caso, a gente está falando de choque séptico ou de sepse. E como a gente vai reconhecer, fazer no início do tratamento, tá bom? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Eu vou fazer aqui o espelhamento da tela para a gente já começar a falar sobre esse tema. Então vamos lá falar sobre temática bastante conhecida, que é a sepse, depois choque séptico, e entender um pouquinho do que é esse protocolo de sepse. Eu não vou entrar no mérito ainda de aplicar ou de explicar aí sobre o SOFA, tá bom? E NIOS 2, que é uma forma de a gente fazer o reconhecimento mais precoce ali do, da sepse e iniciar o protocolo. Bom, a gente vai começar falando da palavra, da etiologia da palavra, né? Ó, físio, função, pato, doença, logia, estudo. Então a gente está fazendo um estudo, tá certo? Das funções dessa doença, para depois fazer a evolução e atendimento propriamente dito, o protocolo de atendimento adequado. Então vamos lá iniciar para que a gente possa aí discorrer o que é a sepsis. A sepsis nada mais é do que uma infecção com disfunção orgânica que ameaça a vida, tá? É uma infecção que causou uma disfunção orgânica que está ameaçando a vida. Eu vou explicar o que é essa infecção, essa disfunção orgânica, certo? Que ameaça a vida. Olha só, é causada principalmente de uma forma do sistema imunológico de forma desregulada, tá certo? Há um hospedeiro. Existe um hospedeiro, uma infecção, tá? E aí o seu corpo ele começa a reagir muitas das vezes de uma forma desregulada, de forma mais simples de entender, tentando combater essa infecção por esse hospedeiro. E essa infecção pode começar, e muitas das vezes, pulmonar, renal, ou de repente aqui da região urinária, tá certo? Uma ITU, tecidual, por exemplo, um catéter ali venoso central, ou mesmo a região abdominal. Então, alguns focos, né, que são região pulmonar, região urinária, tecido também, né, tecido lesionado, também região pulmonar. Só para lembrar o que é uma infecção, uma invasão de micro-organismo que causa, tá certo, alguma patologia, tá certo, algum micro-organismo invasor patogênico, tá bom? E o que é uma disfunção orgânica? É uma falha da função dos órgãos. Os órgãos estão começando a falhar, tá bom? E como eu falei, os principais focos, né, são focos locais, foco local, que depois se tornou algo um pouco mais complexo, um pouco mais sistêmico. Mas começou aonde? Começou na região pulmonar, com uma pneumonia, começou na região urinária, com uma infecção do trato urinário, começou onde? Na região cutânea, feridas, celulites, é, região abdominal, tá bom? Ou muitas das vezes por dispositivos invasivos, como catéteres, sondas, drenos, que ganharam aí a corrente sanguínea, tudo bem? Então, aqui nessa imagem aqui, ó, tem um central, que muitas vezes pode ser o sítio, o local da infecção local, que posteriormente vai se tornar uma sepse e pode levar ainda a um choque séptico. Agora que a gente sabe os locais, né, e vamos entender algo simples. A sepse, né, nada mais é uma resposta exagerada muitas das vezes, do seu sistema imune a um patógeno. Aqui está o sistema imune fazendo um reconhecimento do patógeno, liberando citocina, tá certo? E interleucinas para fazer o recrutamento de células inflamatórias, tá bom? Células inflamatórias e começando a ter uma resposta, às vezes, local, que é uma infecção local, e posteriormente uma resposta sistêmica, causando aí a sepsis. Quando a gente tem uma resposta inflamatória, o que vai acontecer? Uma célula aqui, ó, invasora, tá certo? O microorganismo invasor patogênico entra no seu sistema, tá? Aqui é o terceiro espaço, né? O
do tecido. Aqui também está marcando. Aqui, terceiro espaço, tá bom? Tem uma lesão aqui, ó. E bactérias estão entrando, um exemplo. Tudo bem? O que acontece? O seu corpo começa a liberar aqui, ó, essas pequenas manchinhas aqui que estão aqui em volta, se você observar, que são o quê? As interleucinas fazendo recrutamento de células de defesa, tá certo? Células inflamatórias. Só que muitas vezes essas células de defesa estão aonde? Aqui dentro desse espaço vascular. Dentro desse espaço vascular. Tá bom? E aí eu tenho que sair desse espaço vascular, né? Que agora ele foi acionado para ir aonde? Combater esse micro-organismo patogênico, tá bom? E aí as células de defesa que está aqui, ó, está dizendo aqui, está saindo, essa saída do vaso da parte interna para a parte externa, a gente chama de diapedese, tá? E aí ele encontra esse micro-organismo e faz uma fagocitose. Quando a gente tem isso no local, a gente tem uma infecção local. Porém, inúmeras vezes agora pode acontecer de essa resposta de liberação de citocinas, interleucinas e de recrutamento celulares inflamatórios pode ser de forma exagerada, causando o que agora? Um recrutamento de mais células, tá certo? Mesmo na região distante da lesão, mesmo na região distante do local da infecção. E aí, esse recrutamento mesmo distante vai fazer com que essas células de defesa venham para o terceiro espaço. E para vir para esse terceiro espaço, você percebe que aqui, ó, tem algumas brechinhas, tá bom? Essas brechas se chama fenestra. Eles precisam sair para esse espaço. Para sair para esse espaço, vai acontecer o quê? Vasodilatação. Quando a gente tem essa resposta das interleucinas sistêmica, certo? Sistêmica é o que a gente já tem aí considerado como sepse, tá? Então não é uma infecção generalizada, não é uma infecção que atinge todo o corpo, é uma infecção local, tá certo? Que tem uma resposta disseminada de células de defesa ou células inflamatórias, causando uma repercussão, uma disfunção orgânica. Um exemplo aqui nessa imagem aqui na lateral, você percebe que o vaso já está um pouco mais dilatado, tá? E essa resposta aí é disseminada, tá bom, a, ao micro-organismo patogênico. Pode ser local, quando é local, uma infecção local, posteriormente ela vai evoluir para uma sepse, aí a resposta sistêmica está acontecendo. E aí eu vou mostrar nessa imagem aqui como que fica mais fácil de entender. É uma resposta, tá bom? Inflamatória desregulada, como está aqui no texto em verde. E olha só, aqui nós temos nessa imagem aqui uma infecção local, tá bom? E aí tem a produção de mediadores inflamatórios, tá bom? Até aqui uma infecção local. Mas quando existe uma resposta exagerada, vou marcar aqui, excessiva de mediadores, quando tem essa resposta excessiva, se torna de uma infecção local para uma infecção, tá certo? Ou uma resposta sistêmica, não é uma infecção generalizada, mas é uma resposta sistêmica a esses a esse micro-organismo, e a sua resposta sistêmica é mediadores inflamatórios circulando por todo o corpo, levando agora ao quê? A uma sepse. Então, não é uma infecção generalizada. Começou com um local, mas agora está o quê? Esses mediadores químicos estão circulando por todo o corpo, tendo a resposta inflamatória não somente no local, mas agora na região corporal como um todo. Então, isso a gente chama muitas das vezes de tempestade inflamatória. Então, a gente tem uma tempestade inflamatória. Isso é sepsis. Quando isso acontece, a gente vai ter algumas alterações fisiológicas importantes que posteriormente pode evoluir para o choque séptico. E olha só, quais são essas alterações? O vaso fica mais permeável, tá? Aqui está o vaso sanguíneo, aqui ó, tá o vaso sanguíneo, aqui está o vaso sanguíneo, aqui está o vaso sanguíneo e aqui está o vaso sanguíneo. E no início tem alguns micro-organismos patogênicos, tá certo? Aí, posteriormente, se o corpo reconhece aí, reconhece
um patógeno, e aí as interleucinas recrutam células de defesa que vai sair do vaso sanguíneo para esse espaço aqui, que a gente chama de espaço virtual, ou terceiro espaço, ou interstício. E aí, quando isso acontece, na imagem abaixo, aqui você percebe que já tem células de defesa, tá vendo aqui, as células de defesa, indo combater esses micro-organismos. Se está no local, uma infecção local. Posteriormente, se isso acontece de forma disseminada, essas células de defesa vai também saindo dos vasos, só que em outro local, em outro sítio, aonde nem é o sítio de infecção. Aí a gente chama de sepse, tá bom? E essa saída das células de defesa faz com que, olha só, também perca-se volume líquido plasmático, tá? Estava dentro do vaso para fora do vaso. Então existe também uma perca de líquido da região intravascular, essa região aqui é intravascular, para a região tecidual, que a gente chama de terceiro espaço. Essa perca de líquido aqui acontece porque existe uma vasodilatação, dilatei os vasos para sair as células de defesa para esse espaço, e quando ela sai para esse espaço também se perde um líquido, tá bom? Também se perde líquido para o terceiro espaço, como está aqui na imagem. Perda vascular para o tecido ou terceiro espaço. Quando isso acontece de forma exagerada, tem uma resposta. Seu corpo começa a ter uma alteração, como posso dizer, fisiológica, uma alteração de sinais vitais, de dados vitais. E o que acontece? Quando tem essa alteração, a gente já começa a observar aí que o choque distributivo já está começando a ser instalado, que é o choque séptico. Choque distributivo também é um choque séptico, tem outro choque distributivo também, e aí fica fácil de entender. Olha assim, aqui está o coração, aqui está o coração. E por que está sendo um choque distributivo? Aqui está o coração, aqui está a região cardíaca e aqui está a região pulmonar. Tá? Não sei fazer um bom desenho, então fiz dois quadradinhos e um quadrado lá em cima. O que acontece? Se existe uma perca de volume para um espaço intra ou terceiro espaço, um espaço intravascular para o terceiro espaço, esse sangue que estava aqui dentro do vaso sanguíneo. Agora, se perde para o terceiro espaço, né? Se perde para esse espaço aqui. Você concorda que a cada contração cardíaca, vamos dizer que seu coração bombeava 50 ml, mas se bombeou 50 ml, parte desse líquido veio para esse terceiro espaço, então não chegou sangue suficiente aonde? Na região cerebral, e também não chegou sangue suficiente na região pulmonar, e o próprio coração também não chegou sangue suficiente. E, posteriormente, já que saiu 50, mas perdeu-se um pouco no meio do caminho, voltou para o coração 40. Depois voltou para o coração 30. Vai sempre diminuindo a fração de sangue, tá? E aí, essa fração de sangue faz com que a gente tenha algumas respostas importantes para o seu organismo, porque agora não estou distribuindo sangue suficiente para os órgãos, principalmente órgão-alvo. E olha só, essa resposta aí causa isso aqui, uma hipoperfusão tecidual. E hipoperfusão tecidual nada mais é do que um choque. Choque é uma hipoperfusão tecidual, de forma muito simples de explicar. Ó, o sangue venoso não retorna adequadamente para a região cardíaca, tá bom? Um exemplo, ó, o sangue bombeou, o coração bombeou sangue para o sistema, aí tem que voltar sangue pelas veias, tá certo? Mas o retorno venoso é diminuído porque ele se perde no meio do caminho, então tem um retorno venoso diminuído. Se eu tenho um retorno diminuído, 50 ml não é mais 50, agora é 40 ml, tá bom? Só que também diminui o débito cardíaco, débito é a quantidade de sangue, né, que era 50, agora foi para 40. Se diminui o débito cardíaco, automaticamente diminui também a perfusão. O que é a perfusão? É a quantidade, né, de elementos figurados, por exemplo, oxigênio ou glicose, que o seu corpo precisa, tá certo? Ou que suas células precisam para se manter viável, tá bom? Então, vai diminuindo a perfusão tecidual, diminuindo a capacidade de oxigênio que o seu tecido precisa.
essa redução do fluxo sanguíneo aos tecidos faz uma hipoperfusão tecidual, uma alteração aí fisiológica importante. Essa alteração fisiológica importante é o choque propriamente dito, propriamente instalado. O que é isso? É isso aqui, ó. Você vai perceber que o paciente vai apresentar agora uma oligúria, diminuição da urina, porque esse volume se perdeu aonde? No terceiro espaço. No terceiro espaço, o volume que devia chegar aos rins para produzir urina está insuficiente. Outra coisa, se o sangue está, o volume está se perdendo no terceiro espaço, né? Se perde volume no terceiro espaço, não chega volume suficiente na região pulmonar para capturar oxigênio, tá? E levar esse sangue oxigenado para outros órgãos. Se isso não acontece, né? Os pulmões ali não está conseguindo fazer a hematose, temos uma hipoxemia instalada. Se o sangue também, o volume sanguíneo, está se perdendo para o terceiro espaço, não chega sangue aonde? Na região cerebral, de forma adequada, de forma adequada. Então, se não chega sangue de forma adequada na região cerebral, rebaixamento do nível de consciência por perda, né, ou perda da pressão de perfusão cerebral, o volume necessário para gerar uma pressão de perfusão, quantidade de sangue suficiente para irrigar a região cerebral. A mesma coisa acontece no coração cardiovascular, causando uma hipotensão. Se não tem sangue suficiente chegando aqui, se ele bombeava 50 ml e tinha uma pressão de 12, mais ou menos, histórica de 12, se chega a 40, a pressão vai diminuir. Se chega a 30, a pressão vai diminuir. Então, isso é uma resposta, tá bom? A disfunção orgânica e do choque já começando a ser instalado, tá bom? Você vai vendo isso de forma muito progressiva, se não faz uma correção adequada. Então, o que é o choque? O choque mais é o que? Uma sepsis com uma disfunção agora orgânica instalada. Ponto. Ficou muito mais fácil de entender. É uma perfusão tecidual inadequada ou uma hipoperfusão tecidual inadequada e agora a gente precisa tratar. Uma das formas de tratar esse paciente, né, é manter uma pressão arterial aí maior do que 65 milímetros de mercúrio, tá bom? Então é interessante manter essa pressão um pouco acima. Se você não souber fazer o cálculo de PAN, pressão arterial média, comenta aqui que depois eu faço um vídeo explicando como que faz esse cálculo de pressão arterial média. O uso de noradrenalina também é muito interessante, de preferência em bomba de infusão, em acesso central, tá certo? Pode ser periférico, mas recomendado mesmo pode ser aí o central, e deve ser o central. Inicialmente pode ser o periférico, de preferência em bomba de infusão, porque eu preciso controlar corretamente o gotejamento, tá bom? E equipo fotossensível, proteção fotossensível, porque essa droga perde a sua estabilidade, tá bom? E atenção, agora que eu entendi o que está acontecendo, eu tenho que ter uma resposta. E o tempo, né, é importante, tá? Porque a gente tem uma sepsis instalada, ou um choque séptico, que é uma doença que é tempo dependente, tá? Eu preciso tratar em um tempo menor do que uma hora, ou até iniciar o tratamento em uma hora. Não posso retardar. Então, a cada uma hora de atraso, o índice de mortalidade aumenta para 7%. Tempo é vida. Então, começa o tratamento rapidamente, em até uma hora, não atrasar essa terapêutica. E aqui, isso, esse atraso, né, ou de repente essa resposta ao tratamento, a gente chama de protocolo de sepsis. O protocolo de sepsis nada mais é do que uma assistência que começa a ser realizada em até uma hora, iniciando aí uma hora, que é fazendo o que inicialmente? Coletando aí o lactato, culturas, antibióticos, volume e vasopressores, se necessário. Bom, eu não falei do Ksofa, não falei do NIOS, que são meios de você fazer ali um diagnóstico, tá certo, tá certo, do, da sepsis, tá bom? Para a gente iniciar o protocolo. Estou falando de como você vai já fazer assistência. Pense, pode ser sepsis. Por que pode ser sepsis? Porque ó, está aqui, ó, desaturando, está com uma taquipneia, uma hipotensão, uma diurese diminuída e um rebaixamento do nível de consciência. Então, olha só, pense, pode ser sepsis. Como? Desaturou, taquipneia.
hipotensão, diurese diminuída, rebaixamento do nível de consciência, muitas das vezes você já pode acionar o protocolo de sepsis. É lógico que aí tem os também por trás, né, do paciente, o que aconteceu com esse paciente, mas é isso. Tem essa saturação, taquipneia, hipotensão, diurese diminuída, rebaixamento de consciência, provavelmente uma sepsis instalada. Então, é muito fácil de entender desde que você consiga lembrar esses itens. E em alguns locais, né, deixamos isso muito claro é o seguinte, um ou mais, tá? Um ou dois esses sinais a gente já aciona o protocolo de sepsis, tá bom? Acionou o protocolo de sepsis, o que a gente precisa fazer agora? Exames, coletar lactato, hemocultura, dose amostra, urocultura e antibióticos, tá bom? Já fiz isso aqui, agora vamos para onde? Antibiótico terapia, início imediato, amplo espectro, antibiótico de amplo espectro, pode começar com uma terapia empírica após a cultura, inicialmente pode ser empírica, a terapia com antibiótico, depois a gente muda para o antibiótico, depois que você tem a resposta, um antibiótico adequado para aquele tipo de sítio infeccioso, se é pulmonar, se é abdominal, se é cutâneo, tá bom? E reposição volêmica com 30 ml por quilo, em até 3 horas, com o objetivo de restaurar a perfusão. O líquido, você pode fazer a reposição volêmica inicial em lactato ou soro fisiológico. E aqui do lado a gente já temos aqui uma informação sobre o vasopressor. Qual que seria o vasopressor de escolha? Muito comum se um paciente que não melhora com a reposição volêmica, então está persistindo, né, a hipotensão, a droga de escolha é a noradrenalina, tá bom? Com o objetivo de manter a pressão arterial média de 65 e, como eu já falei, com os cuidados necessários, tá bom? Acesso central, de preferência, equipe fotossensível e também bomba de infusão. Com base nisso, eu consigo entender que eu vou fazer como técnico de enfermagem, como enfermeiro, ou como profissional da enfermagem. Primeiro, paciente monitorizado, contínuo, de forma contínua, tá certo? Identificar precocemente que o paciente está piorando, administrar os antibióticos imediatamente, assim que já foi definido qual o antibiótico. E aqui, controlar o tempo de infusão, o débito urinário, avaliar o nível de consciência, manter o acesso pérvio, auxiliar na coleta de exames, comunicação de qualquer intercorrência, tá certo? Por que isso? Porque a gente está na linha de frente o tempo todo com o paciente. Então, a gente está aqui praticamente o tempo todo com o paciente. E é por isso que a gente está com uma chance maior de fazer uma assistência qualitativa para esse paciente. Bom, e se você gostou dessa aula, se você gostou desse conteúdo, curte, comenta, compartilha. Toda semana eu vou trazer algum conteúdo relevante para você que é amante da enfermagem, principalmente de urgência e emergência. Até mais.